Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje finalizaremos o caderno do aluno de terceira série do segundo bimestre. Então, desde já, eu agradeço a todos que acompanharam o desenvolvimento desse caderno durante todo o segundo bimestre, fazendo análise da nossa playlist completa. E se tem algum conceito, cara, que você não entendeu, o que é interessante com essa playlist salva aí no canal, que você retome alguma aula e assista novamente. E abrindo o nosso caderno, pessoal, não é a atividade 2A que nós vamos desenvolver. Na verdade, nós já iniciamos a atividade 2A em aulas anteriores, mas lembra que a atividade 2, ela iniciava com essas questões prévias, que nós vamos retomar essas questões no final dessa aula, vamos analisar elas novamente, e que o tema era neutralização, eletrólise e usos da água do mar. Então hoje nós vamos falar justamente dessa segunda parte aqui, sobre o processo de eletrólise e o uso da água do mar, beleza? Bom pessoal, então para iniciar aqui, tá? A atividade 2G, ela pede uma pesquisa, né, sobre a obtenção do cloreto de sódio por evaporação, pede até para que você registre as principais etapas desse processo, tanto da captação até o produto final. E o que eu ia pedir para vocês fazer? Aqui pede para ser relacionado um fluxograma, tá? Nós iríamos fazer realmente um desenho, tá? Relacionar um desenho, fazer a representação desde a captação até a exportação desse produto, beleza? Essa atividade você pode fazer com tranquilidade, você vai achar na internet imagens que representam esse processo e a compreensão desse processo não é difícil de entender, beleza? Se tiver alguma dúvida, pessoal, quanto à pesquisa, tá, do processo aqui da atividade 2G, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, tá bom? Depois é solicitado na atividade 2H, pessoal, a leitura desse texto Eletrólise da Água, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje, mas de qualquer forma, esse link ele está aí para você acessar na descrição do vídeo, tá? É interessante que você faça a leitura também. Lembra que os materiais escritos, eles são sempre mais completos do que a exposição da própria aula, tá bom? Então é importante que ao assistir a aula, você acesse esse link e faça a leitura para complementar os conceitos. Pede para que seja definido aí o conceito de eletrólise, então o que é interessante que você saiba nessa aula? O que é a eletrólise e como ela ocorre, tá? Lembrando, pessoal, que esse assunto é um assunto que foi discutido lá na segunda série. Então, nesse momento, pensando numa revisão de terceira série, qual que vai ser o foco da nossa aula e o foco que eu utilizaria na escola? Além de pensar na questão do uso da água do mar, que já foi colocado na atividade anterior, o foco da nossa aula é entender o processo de eletrólise e como de fato ele ocorre, né? O que eu faço para que eu tenha uma eletrólise. O que é discutido no item B, que ele coloca, descreva semi-reações e a equação global, são conceitos, pessoal, que são trabalhados mais a fundo lá na segunda série, no quarto bimestre, tá? Dentro da eletroquímica. Então essa parte do item B eu até vou discutir na aula de hoje, mas seria muito interessante que assim que essa aula terminar, se você entender o que é eletrólise, né, como que nós fazemos a eletrólise, a relação do ácido e da base, que foi basicamente o tema desse bimestre, né, ácidos e bases, se você entender a relação de um ácido, de uma base, dos íons H+ e OH-, bacana, cara, você já entendeu a proposta dessa atividade dentro da terceira série. Se você chegar nessa parte das reações, né, de semi-reação, equação global, e você dar uma bugada de leve, não lembrar muito bem quem oxida, quem reduz, esse trabalho mais específico aí das reações do cátodo, do ânodo, o que eu vou sugerir para você? Para que você volte lá na segunda série, na playlist do quarto bimestre, e assista às aulas novamente de eletroquímica, beleza, pessoal? Porque esse assunto foi discutido a fundo lá na segunda série, tá bom? O foco da aula de hoje é principalmente entender o item A. Se você conseguir entender o que é eletrólise e as condições com que ela acontece, esse foi o ponto da aula. Lembrando que o item B é importante que você entenda, sim, mas sempre baseado em conceitos da segunda série. Então pode ser que aconteça aí que você precise fazer uma revisão desse assunto, tá bom? E por último, pessoal, ele coloca em grupos, tá? Nesse caso você vai fazer isso individualmente. Realize uma pesquisa sobre escala industrial, considerando a obtenção, então nós vamos pesquisar em escala industrial, a obtenção de produtos a partir da água do mar, gás, cloro e sódio metálico por eletrólise ígnea, então vai falar de novo aqui da eletrólise, só que a gente precisa entender só o que é ígneo, tá? Hidróxido de sódio e gás cloro por eletrólise da salmoura, tá? Então aparece mais um conceito aqui de eletrólise, e carbonato de sódio, tá? Então, bom, já que nós entendemos que essa atividade propõe a relação da utilização da água do mar, inicialmente, né? A gente tenta entender lá a obtenção do cloreto de sódio pela evaporação.
Depois o professor fala sobre o que é eletrólise. Ele está falando da água, mas a eletrólise é um processo que se dá da mesma forma, tá bom? Independente dos produtos obtidos. E por último, eu vou pegar essas ideias da utilização da água do mar, vou pegar essa ideia de eletrólise e vou aplicar a uma pesquisa. Lembrando, pessoal, que todas essas atividades que são desenvolvidas através da pesquisa, caso você trave em algum ponto, não consiga achar algum assunto, né, fique perdido em alguma coisa que você vai desenvolver, você pode sempre estar entrando em contato comigo pelos comentários, aí, pelo chat do próprio vídeo, tá? Deixa um comentário lá que eu te respondo, tudo bem? E por último, pessoal, assim que a gente finalizar a nossa discussão aqui sobre eletrólise da água, a atividade 2J pede para você retomar lá na atividade 2A e colocar se a sua hipótese foi confirmada ou não e reelaborar a sua hipótese caso necessário, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a proposta dessas 4 atividades e agora nós vamos falar sobre a eletrólise da água. Bom, pessoal, então para a gente iniciar a aula aqui, né, e falar sobre a eletrólise da água, a gente não pode esquecer que na própria apostila foi sugerida uma atividade que você vai fazer uma pesquisa de outros processos de eletrólise, né, como eletrólise ígnea, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, embora o assunto é a eletrólise da água, mas o processo de eletrólise ele se dá da mesma forma, independente dos reagentes e produtos. A eletrólise é um processo só. Quando nós falamos de eletrólise, nós estamos falando de um processo que utiliza da corrente elétrica, tá, da eletricidade para se produzir substâncias. É interessante que há reações que necessitam do fogo, né, que é uma energia térmica. Já no caso da eletrólise, é um processo que necessita da energia elétrica. Então, para que a eletrólise aconteça, a gente oferece ao sistema uma descarga elétrica e dessa descarga são obtidos alguns produtos, tá? No caso da nossa reação aqui, lembra que nós não estamos falando de uma eletrólise qualquer, nós estamos falando da eletrólise da água. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a água, dentro da água eu vou oferecer uma descarga elétrica a ela e dessa descarga eu consigo produzir gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Tem alguns alunos que, quando a gente discute esse assunto, confunde com a reação que é trabalhada lá no filme Perdido em Marte, tá? Só que em Perdido em Marte é o processo inverso. Ele pega gás hidrogênio, né, queima com o comburente aí, que é o oxigênio, e produz água. Aqui é o contrário. Nós vamos pegar a água, vamos oferecer uma descarga elétrica a ela, e da água eu vou conseguir decompor essa água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Tudo bem? De que forma? Oferecendo a ela uma eletricidade. Como que é o nome desse processo? Eletrólise. Bom, até aí você já entendeu o que é eletrólise, tá? A gente oferece uma corrente elétrica ao sistema, desse sistema são produzidas algumas substâncias, só que para que a eletricidade ela faça efeito, né, que ela possa percorrer um sistema, ela precisa que tenha algo ali que ofereça para ela a condução, né? Ela precisa ser conduzida naquele meio. E como nós sabemos, isso já foi discutido lá na autoionização da água e na segunda série, quando nós trabalhávamos com a condutibilidade elétrica dos materiais, pessoal, embora a água tenha íons de H+, e OH-, né, ou tenha o íon hidrônio, né, o H3O+, a gente sabe que mesmo na presença desses íons, ainda assim a água não é uma condutora de corrente elétrica, tá? Ela é um eletrólito fraco. Quando a gente fazia o teste da água destilada, por exemplo, ou até mesmo da água da torneira e da escola, que a gente media no próprio laboratório, a gente observava que a lâmpada não acendia. Por quê? Ela apresenta íons, mas não em quantidade suficiente para que a transmissão de corrente elétrica aconteça, tá? Então, se eu quero que a água receba a eletricidade para produzir gás hidrogênio e gás oxigênio, o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar um meio de aumentar a concentração de íons ali naquele sistema para que a corrente elétrica consiga percorrer, tudo bem? Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. A água, ela não é uma condutora de corrente elétrica, então o que eu preciso fazer? Oferecer um meio que possibilite essa condução, essa transição de corrente elétrica dentro dela, tá bom? E aí, nesse caso, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Como conduzir corrente elétrica através da água, então? Se eu sei que ela tem íons, mas que não possibilitam essa condução, de que maneira eu posso fazer isso? E aí entra a relação do nosso assunto da terceira série do segundo bimestre. Nós sabemos que há substâncias que, quando são adicionadas em água, elas liberam íons, e esses íons podem ser também o H+, e o OH-. Então, qual é a análise que nós vamos fazer aqui? Se eu sei que a água, por si só, ela não apresenta uma quantidade de íons suficiente para fazer com que a corrente elétrica passe ali pelo sistema, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar alguns íons que vão aumentar essa capacidade de condução de corrente elétrica da água, beleza? E aí, pessoal, eu até coloco aqui, olha, você pode realizar essa decomposição através da eletrólise acrescentando um eletrólito, que nesse caso pode ser um sal
pode ser uma base ou um ácido. E qual que é a análise que eu faço aqui? Que seria a análise mais interessante a princípio. O que eu preciso que a água tenha? H+, e OH-, porque desse H+, e desse OH- eu vou produzir gás hidrogênio e gás oxigênio. E quando eu adiciono, por exemplo, um ácido, o que o ácido vai liberar para mim em meio aquoso? H+. Então eu consigo aumentar a condutibilidade elétrica da água e consigo também colocar mais H+ ali para reagir. Se eu adiciono uma base, o que eu estou fazendo? Eu estou dissociando aquela base, né, em um cátion e o ânion, que é o H-, pessoal. É importante que vocês lembrem que essa relação da dissociação do ácido e da base em água, nós fizemos nas reações de neutralização, tá? Analisar um ácido e uma base em água e os íons que são liberados, tá? Então, quando eu adiciono uma base, além de eu aumentar a capacidade de condução de corrente elétrica do meu meio, eu também libero o OH-. Então, se eu conseguisse pensar, né, na eletrólise sendo utilizado um ácido ou uma base, isso seria muito significativo. Mas eu também posso utilizar um sal, tá? Por quê? Porque esse sal vai liberar íons, vai possibilitar a transição de corrente elétrica, só que o problema do sal, pessoal, é que nós precisamos analisar quais serão os íons que vão ser liberados, por quê? Porque a decomposição da água, ela necessita que quem receba a descarga elétrica seja os íons H+ e OH-, para formar o gás hidrogênio e o gás oxigênio e dessa forma possibilitar a decomposição da água, tá? Por isso que toda vez que eu for utilizar um ácido, uma base ou um sal, eu preciso analisar quais serão os íons que vão ser formados, além do H+ e do OH-, para ver, pessoal, a facilidade de corrente que esse íon vai receber. Por quê? Porque quem tem que receber a minha corrente elétrica é sempre o H+ e o OH-, tá? Mas isso é uma coisa que você não precisa decorar. Eu vou deixar uma tabelinha para você e nos exercícios é só você se basear nessa tabela e observar que quem tem que ser sempre o principal responsável pela recepção de corrente elétrica? O H+ e o OH-, tá bom? Então, para você que não entendeu muito bem essa parte, fala assim, professor, beleza, eu entendi que a água ela não consegue transmitir corrente elétrica, tá? Então eu vou ter que adicionar um ácido, uma base ou um sal. Dessa forma, vou produzir mais íons e a corrente elétrica consegue passar. Só que essa corrente elétrica, ela tem que atingir, digamos assim, os H+ e os OH-, beleza? Se eu adicionar um ácido, cara, o meu cátion vai ser o H+. Se eu adicionar uma base, o meu ânion vai ser o OH-. Mas ainda assim, né, eu vou ter outros íons além de H+ e OH-. E se eu adiciono um sal, por exemplo, a gente sabe que o cloreto de sódio na escola, quando a gente utiliza ele faz com que a água consiga produzir corrente elétrica, né? A gente coloca lá, a gente faz o teste de condutibilidade elétrica e a lâmpada acende. Só que eu não posso esquecer, pessoal, que seja lá qual for a substância que eu utilizar, esses íons que vão ser produzidos, né, através do meu sal, da minha base ou do meu ácido, ele não pode receber a descarga. Quem tem que receber a descarga elétrica é o H+ e o OH-. Por isso que essa tabela vai nos facilitar mostrando a ordem decrescente. Então, quanto mais para baixo eu vou, menos facilidade em receber descarga o meu íon vai ter, tá? Então, seria interessante, pessoal, que você utilizasse para produzir a eletrólise da água substâncias que estejam sempre abaixo do íon H+ e do íon OH-. Porque essas substâncias aqui, ó, por exemplo, todos esses cátions aqui, eles vão ter menos facilidade em receber descarga que o H+. Se eu utilizar essas substâncias que estão acima, todas elas vão receber a descarga e não o H+. Tá? Esses íons, né? Substância não. Esses íons aqui, eles vão receber a descarga e não o H+. Então eu posso pensar num sal que tenha aqui o cálcio, que tenha o sódio, que tenha o magnésio, ou eu posso pensar numa base que apresenta o seu cátion, uma dessas espécies aqui. E no caso, se eu fosse analisar o ânion, seria a mesma coisa. Eu preciso pensar em espécies que tenham uma facilidade menor que o OH-, porque quem tem que receber a descarga é o OH-, tá? Se eu pensar nesses íons que estão acima, quem vai receber a descarga são eles. E eu não quero. Eu quero que o H+ e o OH- recebam essa descarga justamente para ser atraído pelos polos opostos e formar o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Por isso, pessoal, que nós vamos utilizar, tá? Eu até vou voltar no slide anterior, nós vamos utilizar o ácido sulfúrico, tá? O H2SO4, por quê? Porque eu observo que ele vai produzir H+, então, peraí, a água já tem H+. Eu estou utilizando uma substância que vai produzir H+. Então, eu não vou nem precisar me preocupar com o cátion que vai ser formado, porque eu só vou ter íons de H+. Mas no caso do meu ânion que vai ser formado, vai ser o SO4 2-. E aí eu observo que ele tem menos facilidade em receber descarga que o OH-. Então, mesmo que eu tenha um íon
contrário ao OH- ali no meu sistema, a descarga vai ser recebida pelo OH-, que é justamente quem eu quero que seja atraído pelo polo positivo da nossa reação. Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente vai adicionar uma substância, água, essa substância vai liberar íons, vai possibilitar uma transição de corrente elétrica e essa transição precisa atingir os meus íons H+, e OH-. E qual foi a substância que eu optei em usar? O H2SO4. Por quê? Porque ele vai liberar íons de H+, da mesma forma que eu poderia utilizar uma base para liberar os íons de OH-, só que o que eu tenho que tomar cuidado na utilização de um ácido, de uma base e de um sal. Qualquer outro íon que for formado além do H+ e do OH-, ele precisa ter menos facilidade em receber uma descarga do que os próprios íons da água. E como nós observamos naquela nossa tabela de descarga elétrica, tá, que eu vou deixar para você aí o link dessa tabela na descrição do vídeo, o SO4 aqui, olha, o nosso ânion que será formado, ele está abaixo, lembra, ordem decrescente, então ele tem menos facilidade em receber descarga elétrica que o próprio OH-, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos analisar esse processo através das equações químicas para entender a eletrólise da água. Bom, pessoal, então agora nós vamos entender o processo de formação desses íons, tá? Lembrando que eu quero criar um processo onde eu forme íons que possibilite a transição de corrente elétrica pela água, porque eletrólise é justamente isso, é utilizar da corrente elétrica para formar produtos, tá? Ou forçar uma reação química através da condução de corrente elétrica, e essa descarga elétrica ela precisa atingir o H+ e o OH-. Então o que eu observo? Que a dissociação ela vai acontecer para facilitar a transmissão de corrente elétrica. Lembra que sem esse ácido a corrente elétrica não consegue passar. A água é um eletrólito fraco, tá? Isso a gente analisava lá na segunda série. E esse ácido aqui, o H2SO4, quando ele está em contato com a água, ele vai se dissociar, isso a gente já analisou nas reações de neutralização, e vai formar aqui o H+ e o SO4-2, certo? E a água por si só, ela vai formar o H3O+, e vai formar o OH-. Vamos lembrar, pessoal, que o hidrônio aqui é a mesma relação que a gente faz com o H+, tá? Porque o hidrônio é uma molécula de água na presença de um íon H+, tá? Então, o que eu tenho do H2O para o H3O+? Eu tenho um H a mais com essa carga positiva em excesso. Então, qual é a análise que a gente tem que fazer primeiramente? Que a água ela vai produzir esses dois íons e esse ácido, tá? Dentro dessa água dissociado vai produzir os íons H+ e os íons SO4-2. Só que o que nós analisamos, pessoal, que esse H+ e esse H3O+, ambas as espécies apresentam qual relação em comum? O íon de hidrogênio. Então eu observo que tanto a água quanto o ácido, ambos vão possibilitar ao sistema o H+. Então significa que o cátion que é formado na autorização da água e na dissociação do meu ácido é o H+. Não tem outro cátion aqui, então a gente já sabe que quem vai reagir lá no final, tá, vai ser o íon H+, beleza? Agora, a gente observa que o nosso ânion não é o mesmo, tá? A minha água, ela vai liberar o OH-, certo? Então, essa reação, né, lembra, a gente está falando de eletricidade, então vai ter polo positivo, polo negativo no sistema. Então, eu observo que nesse sistema, o que vai ser atraído de negativo pode ser tanto o OH- como o SO4-2. Só que o que nós analisamos na tabela anterior? Que no caso do SO4-2, ele tem menos facilidade em descarga que o OH-. Então eu diria, pessoal, que quem será atraído no nosso sistema pelo polo positivo, porque tem uma facilidade maior aí em receber essa descarga, vai ser o OH-. Então o que nós acabamos de fazer? Adicionamos um ácido, esse ácido liberou íons, aumentou a condutibilidade elétrica da minha água, agora a corrente elétrica consegue passar dessa forma, fazendo com que a reação de decomposição aconteça. Esse ácido propiciou para o sistema mais H+, além de aumentar a condutibilidade elétrica do sistema, ele liberou mais íons de H+, que é o que eu preciso que reaja, e ele liberou um ânion, pessoal, que tem menos facilidade de corrente elétrica que o ânion da água. O ânion que foi liberado pelo meu ácido não vai interferir na reação de decomposição da água, tá bom? Pessoal, nesse momento você até pode pausar a aula, tá? Fazer a leitura desse trecho aqui, mas basicamente é o que eu acabei de explicar. Lembra que com a dissociação do nosso ácido, foi liberado íons de H+, que vai se juntar aos íons de H+ da água, que é justamente o H, que vai formar o H2, né, o gás hidrogênio,
e ele liberou um ânion, só que esse ânion ele tem uma facilidade de descarga menor que o OH-, então esse ânion não vai interferir na reação que eu quero. Você pode pausar a aula, fazer a leitura desse trecho e tentar compreender o que eu acabei de te falar na forma escrita, tá? Mas basicamente é o seguinte, pessoal, nós sabemos que dessa reação, o nosso cátodo, né, lembrando que o cátodo me dá a ideia de cátion é o positivo, vai ser os íons de H+, aí em presença da nossa água, formando o hidrônio, tá? Lembrando que aqui, pessoal, eu vou relacionar os H+ do meu ácido com os hidrônios na minha água, tá? Lembra, não tem outro cátion no sistema, só tem H+. E já no caso do nosso ânodo, né, lembra, ânodo, ânion negativo, vai ser apenas o OH-. Por quê? Porque embora esse sistema liberou o SO4-2, só que a facilidade de descarga dele é menor. Então quem recebe essa descarga vai ser o OH-, beleza? Nós estamos falando de um sistema que recebe uma descarga elétrica, tá? A eletricidade percorre esse meio aquoso. E dessa forma, pessoal, nós vamos ter dois lados nessa reação. Um lado que isola a carga positiva e um lado que isola a carga negativa. O lado que está com a carga negativa em excesso, o que ele vai atrair da solução? O que for positivo dentro dessa solução. E quem é positivo na nossa solução? Os nossos cátions de H+, aqui, o hidrônio, por exemplo, certo? Esse hidrônio, quando ele é atraído ao polo negativo, o que acontece? Ele vai ser formado água e gás hidrogênio. E já no caso dessa reação, o lado que sobressai a carga positiva vai atrair da nossa solução os íons que têm carga negativa, que nós já analisamos pela tabela, que vai ser o OH-. Esses íons negativos, ao ser atraído pelo lado da reação positiva, esses elétrons eles são perdidos, tá? São retirados os seus elétrons, por isso que a gente observa que os elétrons aparecem aqui no meu produto. Ao retirar esses elétrons em excesso do nosso íon, ele vai formar uma substância, que é justamente a água e o gás oxigênio, beleza? Então, pessoal, dessa forma eu consigo analisar de uma maneira muito simples, tá? Eu observo que eu poderia ter um sistema onde nesse sistema nós vamos isolar as cargas dentro dele. Então, analisa que, por exemplo, nesse campo da minha reação eu teria aqui a formação de carga negativa, aqui a formação de carga positiva e aqui dentro eu tenho uma solução, beleza? Que vai liberar esses íons. Quem vai ser atraído ao polo negativo da minha reação? O polo positivo, que nesse caso só são os íons de H+. Ao ser atraído por esse lado da minha reação, eu vou formar água e gás hidrogênio. Nós sabemos que o polo positivo vai atrair o negativo, só que eu tenho duas espécies que são negativas. Só que pela análise da tabela a gente observou que quem vai sofrer a descarga aqui vai ser o OH-. Então, ao ser atraído aqui, são retirados seus elétrons em excesso e é formado o gás oxigênio. Lembrando, pessoal, que essa discussão de cátodo, ânodo, quem sofre redução, quem sofre oxidação, essa análise foi feita a fundo lá na segunda série, tá? Então, se esses conceitos para você ainda tá meio vago, você não lembra muito bem, eu peço para que você volte à nossa playlist do quarto bimestre da segunda série e analise esse processo novamente, tá? Mas nesse momento, o que é importante que você entenda para você falar assim, nossa, professor, é muita informação e eu estou meio que perdido. Analise o que é a eletrólise, é uma reação que necessita de corrente elétrica para que ela forme alguma substância. A eletrólise da água ela vai acontecer para que seja produzido gás hidrogênio e gás oxigênio, e por isso eu adiciono ácidos, sais e bases, que foi a análise que nós fizemos nesse bimestre, tá? A análise de um ácido, de um sal e de uma base, e que eu consiga, ao adicionar essas substâncias, aumentar a condutibilidade elétrica da água sem interferir a atração dos íons H+, e OH-. Por isso que a gente analisa aquela tabela de facilidade de corrente elétrica, tá? Então eu imagino que até aqui você entendeu o processo, como se dá os produtos, só que agora nós vamos para a formação da equação global, beleza? Então, pessoal, para finalizar a nossa aula aqui, nós vamos analisar a equação global, mas lembra, o que eu pedi para que você analisasse nesse momento, de acordo com essa aula? O que é a eletrólise e as condições para que ela aconteça? E quais substâncias eu preciso adicionar para que essa eletrólise seja significativa para mim e produza gás hidrogênio e oxigênio? E essa análise nós fazemos através dos ácidos, das bases e dos sais, observando quais são os íons formados. Cara, se você entendeu isso, que foi o item A que foi perguntado para você, você entendeu a proposta da terceira série. O item B, que trabalha com as semi-reações e a equação global, é uma análise que é feita a fundo lá na segunda série, tá? Então, nesse momento aqui, cara, se você não está entendendo muito bem, é sempre importante que você volte para a segunda série e faça uma revisão novamente, tá? Mas basicamente, pessoal, o que seria a equação global? É quando eu pego o meu processo, que no nosso caso aqui é a ionização da água, então aqui eu tenho a ionização da água balanceada, tenho a semi-reação do cátodo, que nesse caso
vai ser quem vai ser atraído dentro dessa eletrólise, tá? O cátion, a espécie de carga positiva que nós analisamos que só formou íons de H+, a semi-reação do ânodo, lembrando que aí seria, né, o nosso ânion, a espécie de carga positiva que nós analisamos, que vai ser o OH-, embora nós tivéssemos o SO4-2, né, ainda assim vai ser o OH-, e dessa forma, pessoal, nós pegamos essas três reações, cortamos tudo que é igual, e o que sobrar fica a equação global, beleza? Que seria a, digamos assim, a análise principal. E qual que é a análise principal? Observar a eletrólise da água, que é através da água, a formação do gás hidrogênio e do gás oxigênio. E para você que não lembra disso, cara, é uma coisa muito simples, né? Não só a construção, porque a construção dessas reações, elas são feitas etapa por etapa, como nós fizemos, né, nos slides anteriores. Mas, basicamente, eu tendo essa construção das minhas semi-reações, eu vou cortando tudo que é igual e, no final, o que sobra, eu formo a minha equação global. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou começar pela água. Eu tenho 8 mols de água, certo? E aí, o que eu posso tirar de igual? Eu tenho 4 mols de água, então 4 menos 8 vai dar 4. E aqui 2 menos os 4 que sobrou, ficam apenas 2, tá? Ou você pode somar direto. Soma a água da semi-reação do cátodo e do ânodo, dá quanto? 4 mols mais 2 mols são 6 mols. 6 mols menos 8 mols, sobra para mim apenas 2 mols de água, tá bom? Depois disso, eu observo, pessoal, que os meus íons vão apresentar sempre quantidades iguais, então eles vão se cancelar. Olha, 4 mols de H+, com 4 mols de H+, aqui se cancela, 4 mols de OH- com 4 mols de OH- se cancela, 4 elétrons com 4 elétrons se cancela. O que sobrou para mim aqui? Sobrou apenas 2 mols de H2 e 1 mol de O2. Lembrando, pessoal, que esses 2 mols de água, né, é o excesso que sobrou aí da relação que eu fiz com a reação de ionização da água com as semi-reações aqui do meu cátodo e do meu ânodo, que não eram quantidades iguais, tá? A gente comparou 8 mols da reação de autoionização da água com a soma de 6 mols das semi-reações aqui do meu cátodo e do meu ânodo, tá? Dessa forma, pessoal, aparece para mim a equação global, tá? Lembrando que a equação global foi um assunto discutido a fundo lá na segunda série, tá? Mas o que é importante nessa aula, eu vou falar mais uma vez, porque eu tenho certeza, pessoal, que alguns assuntos, quando a gente retoma, principalmente depois de muito tempo que a gente estudou, é natural que surjam algumas dúvidas, que você não relembre de alguns conceitos e precisa fazer a revisão, tá? E é sempre importante a gente pensar nessa revisão, porque lembra, o Enem é uma prova que trabalha com conceitos do ensino médio inteiro, não é só da terceira série. Mas o que eu peço para que você foque no momento aqui nessa aula para falar assim, eu entendi a proposta principal da aula e os conceitos que eu não entendi, vai haver a necessidade de uma revisão. Você entendeu o que é eletrólise? Você entendeu do que a eletrólise necessita para acontecer? Você entendeu por que a água não consegue realizar uma eletrólise sem a adição de outras substâncias? Entendeu quais são as substâncias que são necessárias para que a eletrólise da água aconteça? Sabe qual substância você deve utilizar para que a facilidade da descarga atinja diretamente o H+ e o OH-? Se você entendeu esses conceitos, cara, parabéns, você entendeu a proposta da terceira série. Lembrando que semi-reação e equação global é uma análise que você faz baseado nos conceitos da segunda série. Por isso que aqui eu não vou ficar trabalhando e explicando como é feito, tá? Caso você tenha dificuldade com isso, você precisa retomar lá na segunda série e analisar essa parte de semi-reação e equação global. Mas de qualquer forma, pessoal, o objetivo dessa aula era falar sobre a eletrólise da água, a questão dos conceitos, do que é, de como é e o que eu preciso fazer. Bom, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou pedir para você abrir o seu caderno do aluno, ir lá na atividade 2J, após ter feito as pesquisas também, tá? Foi sugerido aí 2 pesquisas nessa aula de hoje, além da análise que nós fizemos da eletrólise da água, colocar se as suas hipóteses se confirmaram no início da atividade 2 e reelaborar as suas hipóteses, tá? Pessoal, desde já um grande abraço a todos, tá? Eu acredito que esse segundo bimestre foi muito importante para nós, principalmente dentro do conceito de pH e a relação de outras análises que eu posso fazer em cima dos ácidos e das bases, como nós vimos na aula de hoje. Ácido, base e sal é muito importante, principalmente para a eletrólise da água, a dissociação desses íons, né, a presença desses íons dentro de uma solução. Eu espero que o segundo bimestre tenha sido muito proveitoso, que você tenha analisado todas as aulas e a importância de cada uma delas. E lembra, cara, essas aulas estão gravadas, tem alguma dificuldade? Retoma, vai lá na aula que você não entendeu e assiste ela novamente. E de qualquer forma, eu estarei sempre à sua disposição aí. Deixa um comentário nos vídeos que eu respondo assim que eu puder, beleza? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo bimestre.